Como passar na universidade pública? Eu lembro que na época que eu estava fazendo cursinho, tinha uma galera, né, que estava estudando comigo e tal, e aí eles ficavam tentando descobrir, né, como passar na universidade pública, tentando descobrir o segredo da vida. Ficavam caçando confusão, né? Só que o que acontecia? Quando eu estava lá no cursinho, eu queria passar no ITA. E tinha lá 4 professores que já eram formados no ITA, ou seja, eles já tinham passado no ITA. Não, tinha 2 que não eram formados. Eles já tinham passado no ITA, coisa que eu não tinha feito, né? E eu não tinha conseguido passar no ITA ainda. E aí, tinha 3 tipos de pessoa lá no cursinho. Tinha a galera que não estava nem aí para nada, estava ali, sei lá, porque alguém mandou, coisa assim. Tinha a galera que queria descobrir como passar no ITA, e tinha a galera que já sabia passar no ITA. Obviamente, né, esses que já sabiam, eles com o tempo eles foram vendo que eles estavam ligeiramente enganados, né? Eles tinham se precipitado, e aí com o tempo eles foram mudando para o grupo, alguns, né, mudaram para o grupo dos que estavam tentando descobrir como passar no ITA. Esse grupo dos que estavam tentando descobrir como passar no ITA, né, e que estavam tentando passar, ele era muito pequeno. E os que passaram estavam nesse grupo. Aquela galera que já sabia como passar, obviamente, né, não passou e ficou mais um ano tentando descobrir como passar. Alguns tentaram descobrir, outros chegaram aos 23 anos já sabendo como passar, né? O ITA é muito bom nesse sentido, porque ele te dá a oportunidade de mudar de vida, né? Porque se você chega ali com 23 anos e não descobriu ainda como que passa, ele fala assim, cara, larga esse negócio pra lá, vai ser feliz e tal, faz outra coisa. Aí a pessoa vai fazer outra coisa. Ao passo que medicina não é assim, medicina é mais complicado, né? Porque medicina, você não tem um limite para passar. Qualquer um pode passar em medicina em qualquer época. Então tem gente que fica tentando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E aí as pessoas ficam tentando e nunca elas passam para outro grupo, que é a galera que está tentando entender como que passa. Elas ficam o tempo todo sabendo o que tem que fazer para passar. E aí a vida é muito triste, né? E um negócio que essas pessoas demoram para entender, voltando um pouquinho, né? O jeito que a gente aprende a estudar na escola, que a gente foca lá em treinar para uma prova, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele leva a gente para um caminho que não é o caminho da inteligência. Ele leva a gente para um caminho que é o caminho do enfraquecimento, né? Por quê? Porque ele fala assim: sempre que você vai aprender um negócio, tem que ter como objetivo passar numa prova. E aí, quando você traz isso para os seus estudos, você assiste uma aula e acha que tudo que foi falado na aula você tem que conseguir usar para fazer uma lista de exercícios. Aliás, a pessoa tende a achar que se ela não conseguiu fazer uma lista de exercícios que vem depois da aula, o problema está com a aula. E não está com a aula, né? Porque na maioria das vezes a gente não tem o domínio do conhecimento e não consegue adquirir isso com uma aula. Então, acontece muito aqui no quadro, por exemplo, acontece muito e acontecia quando eu dava aula no cursinho presencial, né? O aluno falava assim, muita gente falava assim, a apostila é incompleta. A aula do professor é incompleta. Por quê? Porque eu não consigo resolver os exercícios da lista com a aula e com a apostila. Engraçado é que nesses cursinhos, né, que eu trabalhei, sempre era assim, né? Tinha o material didático, ele nunca era completo na visão dos alunos, né? Por quê? Porque se ele for completo, quer dizer que tem algum problema com as questões que você está resolvendo, né? Porque se você consegue resolver todas as questões assistindo uma aula e vendo a teoria, significa que você não foi desafiado, né? Ou que você já tem o conhecimento. Então, das duas, uma é ruim para você, né? Porque se você já tem o conhecimento, você está perdendo o tempo ali, ao passo que você poderia estar usando esse tempo para aprender alguma coisa que você não sabe. E do outro lado, você chega ali, vê os exercícios na aula e consegue resolver, né? Não tem nenhuma dificuldade, não tem que se esforçar um pouquinho a mais. Você está fazendo exercícios muito fáceis, que não vão te ajudar. E no dia da prova vai aparecer exercício que você não sabe resolver, vai aparecer questão que você nunca viu o conteúdo, que você acha que não é daquele assunto, vai aparecer de tudo, né? Então você precisa estar preparado para isso. E aí,
A nossa conversa começa toda aqui, sabe? Assim, na escola, a gente foi preparado para fazer exame. Então, assim, ó, a gente foi preparado para fazer exame. E exame é diferente de concurso. Por que que é diferente? O exame, ele serve única e exclusivamente para identificar nível de conhecimento. O exame serve para isso. Então, por exemplo, quando você vai fazer um exame ali da carteira de habilitação, você precisa tirar pelo menos 70% no exame da carteira de habilitação. E se você tirar, beleza, você já passou, você pode avançar para a próxima etapa. Então, não tem um negócio assim... Todo mundo que tiver o conhecimento vai passar. Já no concurso é diferente. No concurso, o concurso ele serve para selecionar os mais inteligentes. Ah, Bruno, como assim os mais inteligentes? É uma prova, né? Você sabe como que a prova vai ser, né? E a inteligência é um negócio circunstancial, né? Por que circunstancial? Tem pessoas que são inteligentes numa área e não são inteligentes na outra. E tá tudo certo, não tem problema, né? Eu, por exemplo, eu não sou muito inteligente nessa área aí de biológicos, eu não sei esse negócio, né? Mas eu consigo aprender se eu quiser. E aí a capacidade de aprender é muito mais um negócio assim que você põe na sua cabeça do que você consegue do que uma habilidade inata e tal. Tá? Mas o concurso ele serve para isso. Tem um monte de gente que vai lá fazer a prova do concurso, é tipo um funil, né? Um monte de gente vai fazer o concurso e só um pouquinho passa no final. E aí a gente precisa passar esse tá, Bruno, mas você está falando de inteligência, o que é inteligência, então? Inteligência é conhecimento aplicado. Ah, por que você está falando que é conhecimento aplicado, Bruno? Porque tem um monte de gente que sabe um monte de coisa, tem um monte de informação, mas aquilo não serve para nada, a pessoa não consegue usar, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu uso aqui com frequência é o lance da bicicleta. Uma pessoa pode te explicar como que anda de bicicleta, pode te contar todas as bicicletas do mundo, pode te levar no Museu Nacional, Mundial da Bicicleta, e pode te dar uma pós-graduação sobre bicicleta, mas se você não subir na bicicleta e começar a andar, você nunca vai conseguir aprender, né?